6h37. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Simone. Bom dia, Doralice. Bom dia, Vitor. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sumi Vargas. Bom dia, Mozart, Washington, Sandiana, Giane, Diego Rosa, Roger Fabiano da Cruz, Renata Carles, Suad Notari. Bom dia! Vamos embora. Começando mais um café com registro de imóveis. Bom dia, Diego. Bom dia, galera linda chegando por aqui. Jana, são 6h37. Você está acordado comigo para conversar sobre matérias que podem ajudar sempre o seu potencial construtivo. Harley, Elmir, Américo Corretor, 135 pessoas na largada. Tem café? Quem tem café? Eu tô de café. Já tomei meu café, na verdade. Mas tá aqui. Se você tá na cama, cria coragem, empurra a cobertinha e começa o seu dia. Você tá escovando os dentes, você tá comendo um mamãozinho, você tá fazendo aquele pãozinho, tá aquecendo uma água pro mate, tá fazendo uma aguinha pro chá, pro café. Levanta, que já tem 160 pessoas aqui comigo. Branca, bom dia. Paula Moraes, Paulo Grande, Topografia Catarinense, Peterson, Jorge Pereira, Corretor, Lara Lima, bom dia. Vamos conversar de novo com a Tati hoje. Ontem foi um sucesso, né? Coisa linda trazer todo esse material que pode realmente fazer uma diferença, né? Afinal, lei nova, estudo novo. E a gente precisa estar atualizado. Douglas, Luiz Rodrigues, Doralice está na cama, olha lá. Que delícia, hein, pessoal? Quietinho, quem tá no sul sabe que tá frio, né? Jana, bom dia, do Alegrete. Staniel Cassol, 179 pessoas aqui. Vamos lá, Letícia Neto, bom dia! 6h39, você tá ao vivo no melhor programa jurídico da manhã. É cedo, mas já tem 190 pessoas aqui, porque são pessoas comprometidas com o seu aprendizado, com o seu estudo, com o seu crescimento, né? O comprometimento é muito maior de vocês do que meu, mas a galera que chega aqui ao vivo sabe que é importante estar no chat de manhã cedo para conversar, fazer amigos, trocar ideias. É muito importante participar da conversa ao vivo. Quem assiste o Repeteco depois no YouTube ou no próprio Instagram gosta demais também, mas perde a oportunidade de estar conversando aqui. Agora são 193 pessoas que estão ali, dialogando e conversando. Fortaleza, Camboriú, vários locais do país sempre. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Um programa que já tem 1 ano e meio, trouxe grandes nomes aqui, sempre trará, sempre grandes temas, tudo para acelerar o seu crescimento no direito imobiliário. Quando nós chegamos, era tudo mato. Ninguém fazia live às 6 e pouco da manhã, né? Aliás, são poucas lives que eram feitas, na verdade. E a gente conseguiu imprimir um ritmo forte e hoje, ainda bem, tem bastante gente fazendo. Então, o conteúdo, o conhecimento pertence a todos. Não pertence a um grupo pequeno ou a pessoas que tiveram um pouco mais de condições. Não, o conhecimento pertence a todas as pessoas. E cada um decide o que fará com o conhecimento. Se eu vou usá-lo para o bem ou para o mal, ou se eu não vou usá-lo, mas o conhecimento pertence a todos. Não estamos mais na era das trevas. Vamos chamar a nossa querida professora Tati, que ontem fez uma live belíssima comigo, falando das novidades da Lei 14.382, e vem hoje na continuação. Vamos lá. Deixa eu convidá-la aqui. Ver. Muito bem, 229 pessoas ao vivo, a chegada da Tati, bem recepcionada. Bom dia! Olá, bom dia, professor! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, eu vi que você abriu caixinha ontem, depois da live, tava mil as tuas caixinhas ontem, hein? Nossa, até já vou falar pro pessoal aqui de antemão que eu vou respondendo aos poucos, tá? Tiveram muitas dúvidas, graças a Deus, né? Que bom que a gente também tem essa troca de ideias, né? Tiveram muitas perguntas nas caixinhas e aí ao longo da semana eu vou respondendo até o final de semana. Ao longo da semana não, até o final de semana. Legal. Bom, ontem nós começamos então essa exposição sobre as alterações no sistema jurídico da Lei 14.382,
que mexeu em vários pontos do sistema. Um deles foi o direito de família e sucessões. E ontem, apenas para a gente fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu, nós conversamos sobre a alteração do prenome, a alteração do sobrenome, conversamos sobre união estável, conversamos sobre conversão de união estável em casamento. Conversamos um pouquinho ainda de casamento. E regime de bens também falamos alguma coisa na conversão. Então foi uma live assim, com poucos temas, mas com muita profundidade. Por isso que a gente não conseguiu fazer uma só. E hoje, o que tu trouxe para nós hoje aqui? Prof, poucos temas, nada. Gente, ontem, antes de dormir, eu fiquei pensando como é que a gente conseguiu falar tanta coisa em uma hora. Graças a Deus, eu recebi bastante feedback ontem da live. E aí, uma das coisas que o pessoal mais trouxe para mim era, nossa, muito conteúdo em tão pouco tempo. E aí, quando eu fui dormir, eu pensei, gente, como a gente deu conta de conseguir falar assim, tanta coisa. Foi muito conteúdo profundo, né? Porque foi aprofundado o tema. Nós entramos até nas questões históricas do nome e no sentido de poucos temas, vamos melhorar essa frase. Poucos assuntos diversificados, porque ficou união estável e nome, né? Mas assim, só de união estável nós podemos fazer, eu e você, lives de 3 horas, a gente sabe disso, né? Então, você conseguiu falar bastante da conversão e do prenome, mas foi muito conteúdo ontem, com certeza. Foi. E aí a gente separou para hoje outras duas novidades que a Lei 14.382 trouxe na redação nova da Lei 6.015. Primeiro, em relação ao registro da união estável em casamento. Antes nós tínhamos somente o provimento 37 do CNJ e também algumas mudanças bem substanciais e polêmicas que eu vou deixar para o fim dessa live. Claro. Em relação ao Instituto do Casamento. Então vamos falar primeiro do registro? Vamos falar da união estável. Falar da união estável primeiro, isso? Tá, então gente, só para a primeira vez da vida que a união estável não está mais polêmica que o casamento. Primeira vez na vida, não tinha visto isso. Realmente, né? Olha, a gente que faz live há 1 ano e meio, todas as vezes a gente bateu na união estável. Agora o casamento ficou pior, né? O casamento ficou pior. O legislador, ele sempre surpreende, né? Sempre surpreende. Bom, mas a união estável até sexta-feira, ela poderia ser um fato sem documentos ou um fato com documentos. E dentro dos documentos poderia ser por instrumento particular ou instrumento público. Se fosse instrumento público e tivesse uma série de requisitos, ela poderia ser registrada no livro E do Registro Civil, que é aquele livro que tem somente num cartório da comarca, normalmente na sede. Registrada no livro E, a união estável, e não é casamento, é a união estável registrada no livro E, por escritura pública e registro civil, seria anotado no nascimento dos pombinhos que eles estavam em união estável. Tudo bem. Agora mudou. O que mudou? Agora a nossa Lei 6.015 veio trazer expressamente a facultatividade do registro da união estável no livro E. Antes prevista somente pelo provimento 37, como a gente falou, agora está na Lei 6.015. Claro que ela veio para a Lei 6.015 um pouco mais enxuta. Ao meu ver, os demais requisitos, aquilo que não contraria, continua vigendo conforme o provimento 37. Acho que nada muda. As demais, algumas questões ali de arquivamento, de comunicação, que estava lá prevista expressamente no provimento 37, ao meu ver, como nada se opõe, como nada contraria, continua vigendo normalmente. Mas o que trouxe então, o provimento ficou subsidiário a 60.15 no que não conflitar. Isso aí, ao meu ver, sim. Mas o que trouxe de novidade esse artigo novo? É o artigo 94A, agora da Lei de Registros Públicos. Ele trouxe, sim, a possibilidade da gente ainda registrar a união estável e a sua dissolução, tá? Então, são as duas possibilidades de registro, tá? E trouxe a possibilidade da gente registrar o quê? Registrar sentenças declaratórias de união estável ou sentenças de dissolução de união estável, registrar escrituras públicas de união estável, ou então seus distratos por escritura pública. E a grande novidade, é que ele trouxe o seguinte termo, vou até ler aqui para vocês.
termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil. Aonde tu tá? Calma, eu tô no 94A. Onde é que tá esse termo declaratório aí? No caput mesmo. No caput mesmo. Registro declaratório. Ah, tá aqui, termo declaratório. Eu sabia. Não, tá, tudo bem. Vai, depois eu vou falar. Então, vamos lá. E aí, a gente tem que compreender o que seriam esses termos declaratórios perante o oficial de registro civil. Bom, até então, até o provimento 37, o instrumento particular era completamente rechaçado, né? Ele não poderia advir aí, não poderia ser um instrumento, ser título para ser registrado no livro E, tá? Salvo, faço um parênteses, previsões de alguns códigos de normas que previam a possibilidade de registrar um instrumento particular de união estável quando ele estivesse previamente registrado no RTD. A exemplo, nós temos o estado de Goiás, que inclusive a gente até fez uma live sobre isso, né, prof? Sim, lá era algo diferente, né? Isso, ele previa de forma diversa do provimento 37. Bom, então, até então, instrumento particular de forma nenhuma no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais. Mas o que seria esse termo declaratório firmado perante o oficial de registro civil? Quem está na área há mais tempo sabe que por diversos momentos, em diversas situações, foi justamente repassada essa função de ser formulado perante o oficial de registro civil termos declaratórios. Um exemplo mais antigo que a gente tem é o próprio reconhecimento de paternidade, né, prof? Nós temos lá o reconhecimento de paternidade elencado no Código Civil, por escritura pública, por instrumento particular, por testamento, perante o juiz. E aí nós tivemos o provimento 16 do CNJ, que veio a regular o reconhecimento de paternidade diretamente nos cartórios de registro civil. Biológico, no 16 o biológico, né? E no 63 o afetivo. E agora, de forma mais recente, nós tivemos com o provimento 63 a possibilidade desses termos declaratórios perante o oficial de registro civil em relação ao reconhecimento de maternidade e paternidade socioafetiva. Então, pode falar. Fazer um parêntese. Até o provimento 16, a gente não tinha um modelo. O CNJ também começou a trazer modelos de reconhecimento de paternidade no próprio provimento. Então, hoje, se eu chegar no cartório e quiser reconhecer uma paternidade, o cartório vai ter um modelinho do próprio provimento para eu preencher. Isso não quer dizer que eu não possa fazer de outra forma reconhecimento de filho. Me parece, né, que não é aquele modelo está engessado. Agora, veja, isso nasce da ideia de que o reconhecimento de filho pode ser testamento, instrumento particular, escritura pública perante o juiz, instrumento particular. Instrumento particular, então, sempre pôde reconhecer filho. O que aconteceu foi que o CNJ trouxe isso para dentro do cartório, botou num provimento e criou um modelo. Eu só vou deixar assim o pensamento. Se o documento é feito ali, com o oficial do registro civil, perante ele, que está um modelo próprio de provimento, dentro do cartório, ele não é público, ele é particular. Isso me incomoda um pouco. Porque, né, se não me engano, até o oficial assina esse documento, não? Não tem a assinatura dele lá no final? Então, veja que é um misto, né? Vamos comparar com os contratos da Caixa Econômica Federal, né? Instrumento particular com força de escritura pública, né? Um instrumento particular com força de instrumento público. Mais ou menos isso, né? Mas tudo bem, segue a tua explanação. Só queria fazer um ponto de reflexão desses documentos que são feitos no balcão, né? Perfeita a sua reflexão. Inclusive, eu ia chegar a te questionar exatamente isso, prof. Então, ok, nós podemos fazer um termo declaratório de união estável perante o oficial de registro civil. A gente não tem nenhum documento. Então, eu vou lá, nós, companheiros, comparecemos conjuntamente e firmamos esse termo. Agora, isso obstaria eu levar a registro um instrumento particular que a gente já tenha da nossa união estável, né? E encaminhássemos juntos. Então, os dois comparecessem juntos ao cartório para registrar? Ao meu ver, não. Pois é, porque aqui diz formalizados perante o oficial, né? Então, formalização seria
assinar ele perante o oficial, redigir em frente ao oficial. Se eu trouxer de casa, confirma reconhecido, eu e a minha companheira, ele não vai poder ser aceito, né? É essa a tua pergunta, né? Essa é a minha pergunta. Especialmente, prof, e agora para trazer um pouquinho mais de polêmica. Vamos lá no parágrafo 2º. Essa é ótima. As sentenças estrangeiras. Olha que legal. Nosso parágrafo 2º do novo artigo 94A da Lei de Registros Públicos permite o registro da união estável de documentos que são originários e foram formulados no exterior, tá? Então, uma sentença estrangeira, uma escritura pública realizada no exterior, ou ainda, veja lá, instrumentos particulares. Eu vi ali. Tá aí. Aqui, o parágrafo 2º trouxe expressamente, eu vou até ler aqui para vocês. As sentenças estrangeiras de reconhecimento de união estável, os termos extrajudiciais, os instrumentos particulares ou escrituras públicas declaratórias de união estável, assim como os respectivos distratos lavrados no exterior. Tem então, 4 tipos de documento aqui, né? Perfeito. Nós temos aqui o registro da união estável realizado, formalizado no Brasil, no caput do artigo 94A, estabelecendo escritura pública, sentença judicial e esse termo declaratório firmado perante o oficial de registro civil. Por outro lado, lá quando nós estamos falando das escrituras, dos documentos oriundos de países estrangeiros, nós temos as sentenças, nós temos os termos extrajudiciais, os instrumentos particulares ou escrituras públicas. Então, como nós temos essa diferença existente aí na nossa nova legislação? O que vem de fora está mais completo do que fica aqui dentro. Pois é. É um instrumento particular realizado no interior do Uruguai, vamos imaginar, teria uma validade maior no Brasil do que um instrumento particular, então, feito aqui em solo nacional. Porque ali a gente, no registro civil, precisa ser formalizado perante o oficial do registro civil. Agora, o documento estrangeiro que foi formalizado fora teria uma maior entrada no registro, né? Muito estranho isso, né? Muito estranho. Muito estranho. E aí teve alguém que perguntou, traduzida e devidamente apostilada? Sim, tá? Inclusive o parágrafo 3º traz essa obrigação, acho que é o parágrafo 3º mesmo, da necessidade da legalização sempre, ou a consularização, ou ao apostilamento, né? O apostilamento como regra, caso não exista, aquele país não seja signatário da apostila de Haia, e sim a consularização, e a tradução pública por tradutor público juramentado. Aqui nós temos até um outro debate em relação ao registro no RTD. A gente sabe que tem aquela disposição na Lei de Registros Públicos indicando que os documentos de origem estrangeira devem ser registrados no RTD. Esse é um debate que já existe com os demais registros dos documentos estrangeiros, por exemplo, na trasladação, né, prof? Que ela também ingressa no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais. Resolução 55, né? Isso, resolução 55, isso aí. Eu sempre tive o posicionamento, e é um posicionamento adotado aqui no estado de São Paulo, de que não há necessidade do registro prévio no RTD. Se registraria diretamente no Registro Civil das Pessoas Naturais. Por quê? A resolução 55 não trouxe a necessidade de registro no RTD. Ela só trouxe essa necessidade quando se tratava de pacto antinupcial. Aqui a redação proposta também não trouxe essa necessidade do registro no livro RTD. E segundo, nós não poderíamos pensar num duplo registro. Se já nós temos aqui destinado o cartório de registro civil das pessoas naturais como aquele competente para registrar, para dar oponibilidade erga omnes, para dar publicidade a esse documento, para mim, ao meu ver, não haveria necessidade desse duplo registro. Mas é um tema bem debatido, inclusive nas trasladações. E, inclusive, no estado do Rio Grande do Sul, prevê, prof, o registro no RTD previamente. Sim, mas é um tema debatido a nível nacional isso, né? Ainda não está claro, né? Não. Bem debatido. Não. E aí, até teve alguém que perguntou sobre os efeitos retroativos, prof.
que a gente até comentou ontem. Uhum. Em regra, não tem, né, Não. pessoal? Não tem efeitos retroativos. Inclusive, o Só STJ... judicial, só se conseguisse Exatamente. judicial. Ah, perfeito. Bem lembrado. Perfeito, só se for sentença judicial. Porque aí Agora, o juiz pode dizer assim, não, realmente, foi desde a data tal que eles têm esse regime de separação total de bens, né? Tudo bem, então, eles estavam em união estável, estão convertendo, mas desde a data tal. Agora, fora isso, é sempre mais difícil, né? Ainda mais sem documentos, né? E sempre tem que lembrar que, assim, ó, quem faz documento de união estável é uma minoria. A grande maioria está fazendo o quê? Vão fazer um teste para ver se vai dar certo, depois a gente vê. É sempre esse papo, né? Então, depois a gente vê, significa depois a gente casa ou depois a gente formaliza de alguma forma. Mas eles começam esse namoro mais aconchegado, né? Sem documento. Normalmente é isso que acontece. Isso fica. Então, de repente virou união estável. Quanto tempo estão juntos? Né? Aí ela olha para ele e diz, foi dia tal que eu fui para lá, ou tu veio para cá. Né? Já tem uma ideia, mas não tem documentos. Então, é difícil imaginar alguma coisa que retroaja sem documentos, né? é o Mas namorido. beleza. Namorido. A minha filha que me dava aula disso, ela dizia, pai, tenho ficar, tá de rolo, e depois namorar. Agora depois tem namorido, né? Depois tem noivado, depois tem casamento. Então, eu aprendo muito com a minha filha. Olha, eu só falta o casamento. Eu já cumpri todas as etapas, prof. Tu já Eu tá sou a fazendo namorida. o caminho certinho. Eu sou a namorida sem formalização de união estável. Não me julguem. Pois é, mas tu sabe que essa formalização é curiosa, né? Porque formalizar, a gente sempre tem essa coisa que é um documento com a manifestação de vontade. Mas no mundo atual, quando a gente tira uma foto, troca aliança e faz essa jura de família, não deixa de ser uma forma de formalizar a união. Né? A única diferença é que você não reduziu a termo. Você não reduziu a termo ela, mas você colocou de maneira exterior ao mundo que está formalizando essa união. Eu sempre brinco que uma das formas de formalizar a união é ir lá no Facebook e colocar em um relacionamento sério. Já começou a formalizar a união. Depois, como diz o Conrado, é comprar o cachorrinho juntos. Comprou o cachorrinho juntos, pronto. Não Já vem melhorou. dizer depois que não é união estável, não. O cachorrinho juntos é a prova concreta da união estável. Constituição de família. Depois não tem como dizer que o animalzinho é família, não é uma coisa, tem sentimentos. Bom, então se adquiriram juntos, vocês estavam formando a família, né? Hoje é muito mais difícil tu provar que era namoro do que união estável. Né? Postou a foto, nossa família, com o novo cachorro. Foi. Pronto. Foi. Dá a Deus. Bom, então, Tati, a união estável hoje está com sentença declaratória, com termo declaratório, escritura pública, e também instrumento particular quando vem do exterior, sentença do exterior, tem uma série de documentos mais regrados. Eu vou te dizer o que eu acho que vai acontecer. O CNJ vai alterar, talvez, o provimento 37, ou vai fazer um novo provimento, para criar um modelo de termo declaratório formalizado perante o oficial do Registro Civil. Tá? Acho que é isso que vai acontecer. Porque há sempre um engessamento. Né? A união estável era para ser livre, união livre das pessoas, mas o direito sempre tenta colocá-la numa caixinha, como é o casamento. Né? O casamento te encaixa em algum daqueles pré-moldes. Né? A união estável é uma tentativa de fazer isso. Então, provavelmente, ele vai fazer um modelo para isso. E daí, a gente vai ter aquele debate. Se eu fiz o meu modelo em casa, não pode? Né? Então, vai ficar essa questão. E daqui a gente vai partir depois para os pactos, né? Com alteração de regime de bens, poderia colocar nesse termo um regime de bens diverso ou não? Então, faria um termo declaratório perante o oficial do Registro Civil e colocaria a comunhão universal de bens, sem necessidade de uma escritura pública, porque esse termo
já bastaria. Então, esse termo não é um termo particular, né? Vamos ser bem franco, ele está com muito mais cara de ser um termo público. Né? Público, exatamente. O único debate é que em relação aí aos documentos oriundos do exterior, eles deram essa possibilidade de ser por instrumento particular, né? O que nos deixa um pouco... Isso ainda não ficou claro em relação a isso, né? Claro. Perfeito. Prof. De união estável, tem mais alguma coisa que tu viu? Tem mais duas considerações. Primeira é que mantém aqui, não tem nenhum tipo de dúvida em relação a isso, manteve ao que o provimento 37 já dispunha, a respeito da gente não poder registrar nesse livro essa união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato. Ou seja, registrar essa escritura pública, esse termo declaratório, salvo quando for judicial, se for sentença judicial, há essa ressalva pela possibilidade, mas por escritura pública ou esse termo declaratório perante o oficial de registro, somente pessoas separadas judicialmente ou divorciadas ou viúvas. Separadas de fato. É o registro no livro E que não me permite o separado de fato. Agora, nada me impede de estar separado de fato e fazer uma escritura de união estável, né? Perfeito. Perfeito. Isso tudo bem, eu só não consigo levar ela para o livro E, mas eu tô separado de fato há, sei lá, tantos anos, 10 anos, é comum na sociedade brasileira a gente encontrar isso, e a pessoa faz uma escritura de união estável com a companheira. Então, ele está casado, separado de fato, com uma escritura de união estável, porque ele não pode levar essa escritura para registro, mas ele tem ela. Né? Aí aquela pergunta, né, marota, né? Realizado o divórcio, essa escritura pode ir a registro ou tem que fazer uma nova? Eu sou da posição de que realizado o divórcio, leva essa escritura pública e apresenta a certidão de divórcio. Para mim, não há razão alguma de instrumentalizar uma nova... E outra questão interessante também é o regime de bens, né? Então, uma pessoa casada, separada de fato, faz uma escritura de união estável. Tudo bem, não pode registrar. Mas ela poderia colocar ali um regime de bens diverso da separação obrigatória. E sabe que eu dava aula no CERS, né? Não dou mais aula, não. Eu dava aula no CERS. E no CERS eu sempre falava em sala de aula que aplicava essa separação obrigatória. Eu levava tanta pedrada, né? Porque era tudo que era lá, disse, não, união estável é livre. Não sei o que. Hoje o STJ está confirmando que eu falava isso em 2019. Eu dizia assim, não tem, se você usar a união estável para fazer uma curva e burlar o casamento, então, não posso casar que vai ser separação obrigatória. Então, fazer uma união estável na comunhão universal. O sistema está dando uma brecha. Mas, na época, grande parte da doutrina, meus amigos, inclusive, grandes juristas do Brasil, tudo bem, né? Tu lembra disso, né? Daí, hoje, o STJ está começando a reconhecer, assim, não dá para ficar uma bagunça. Que bom, né? E tudo começou com o septuagenário, prof. Tudo começou com o septuagenário. Inicialmente, o STJ verificou essa situação. O septuagenário, então, ele não casava, porque ele incidia aí... Claro, na época era o sexagenário. Porque daí ele incidiria aí no regime da separação obrigatória de bens. Aí ele, então, formalizava uma união estável. O STJ, não. No momento em que o início da união estável se deu depois da idade sexagenária, ou atualmente septuagenária, incide o regime da separação obrigatória, tal qual o casamento. Depois o STJ também, de forma pacífica já, decidiu, olha, não, uma vez comprovada que a união iniciou anteriormente à idade septuagenária, aí ok, nós podemos afastar o regime da separação obrigatória de bens. Inclusive aqui no estado de São Paulo nós temos decisão da corregedoria nesse sentido, o que nos permitiria inclusive habilitar um casamento, afastando o regime da separação obrigatória de bens de um septuagenário, caso ele venha declarar que iniciou a sua união, a união deles anteriormente à sua idade. Tá? Exato. E aí, antigamente era 10 anos antes, tá na lei do divórcio, a 6515, né? Tá lá 10 anos antes. 10 anos antes, exatamente. E aí, agora, de forma mais recente, como o prof falou, acho que ano passado, o STJ, enfim, decidiu em relação à causa suspensiva.
Agora eu não me recordo se era um divorciado sem partilha de bens ou era só um separado de fato. Ou um viúvo sem inventário dos filhos também. Era algo assim. Não, eu acho que era um divorciado sem partilha de bens. Mas daí ele decidiu da separação obrigatória, né? Exatamente. Ó, se a gente está impondo o regime da separação obrigatória em razão da idade septuagenária, nós também temos que seguir o artigo 1641 do Código Civil da mesma forma e impor o regime da separação obrigatória no caso da inobservância das causas suspensivas. E uma das causas suspensivas ao casamento é justamente essa, não partilhar os bens na ocasião do divórcio. Ontem, depois da nossa live, eu estava dirigindo e me deu uma coisa assim. Eu tenho que falar com a Tati. Agora lembrei de novo, não posso esquecer. Lembra que nós falamos do casamento pós-morte? A gente falou, ó, o casalzinho está se habilitando, né? E aí, primeira questão... Conversão. E aí, os pais autorizaram, né? Um menor. E aí, se falecesse, poderiam ver o casamento pós-morte. Lembra que a gente falou disso ontem, né? Sim. Uhum. Tá. E daí ontem eu estava pensando nisso assim, nossa, tu vê que loucura, né? Mas vamos imaginar que, aí eu falei, né, os pais não quisessem mais esse casamento. Né? Imaginar que a habilitação estava tramitando na comunhão universal, né? E aí os pais ficassem, o filho morreu, não vamos mais autorizar esse casamento. Isso foi um debate nosso ontem, se poderia ou não, né, cancelar a autorização. E aí, ontem eu pensei assim, tá, e se o pai cancela, né? Não autoriza mais meu filho a casar, então, o oficial entende, realmente, né? E aí vai ao judiciário. E o judiciário supre essa assinatura. Tu já pegou, né? Já. Supriu a assinatura, separação obrigatória de bens. Não para, gente. Não para. Você foi, claro, ó, 1641 com 1523, 1641 fala o quê? Se supriu ali o casamento, houve suprimento judicial, separação obrigatória de bens. Então, eu começaria um casamento na Universal, interromperia ele pela morte, e ao invés de dar seguimento, ainda faria um suprimento judicial e transformaria em separação obrigatória. Vê como é possível acontecer um monte de coisa daqui para frente, né? Detalhe. Se for o regime da separação obrigatória de bens, essa cônjuge não seria herdeira. Não, e na Universal ela pegaria metade de tudo, né? Ou na parcial até de herdeira. Então, só para ver como a coisa ainda vai enroscar mais. Sempre tem debate, né, prof? Claro, a gente começa a calcular, porque como a gente já viu muita coisa em balcão, tu começa a ter uma série de conexões daquele troço. Eu até não sei se isso é bom ou ruim, porque a mente não para, né? Tu começa a pensar, não, mas isso aqui, tu começa a ver, vai dar isso. E aí, vira e mexe, acontecem essas coisas, né? Às vezes o legislador não tem a experiência de balcão que a gente tem de anos. Então, a gente já viu muita coisa, né? Mas tudo bem, a gente está aí para interpretar a lei, não para questionar ela, né? Perfeito. Exatamente. Perfeito. E ali alguém botou aí, aplicaria a súmula 377, que é a súmula, botou 367, mas 377, né? Isso é outra dúvida, se essa súmula é aplicada de ofício pelos cartórios ou não, né? Há uma dúvida em relação a isso. Beleza, vamos lá. Vamos. E aí, para finalizar, prof, falamos aí... 7h10, tem 464 pessoas aqui. Se você nunca veio aqui, está vindo agora pela primeira vez, deixa eu dizer para você. A Prof. Tati, você clica aqui em cima, ó, vai aparecer o nome da Prof. Tati. Você clica ali, segue ela e manda uma mensagem para ela com a sua dúvida, que ela adora. Então ela vai abrir caixinha, e vai responder as dúvidas. Então clica aqui, segue a Prof. Tati, aproveita essa oportunidade que é a professora do meu curso, Registro de Imóveis Complicado, o maior curso do país hoje em matéria de registros públicos. Bora lá. E aí, prof, como última, então, observação a respeito do registro da união estável, é que o provimento 37, ele não previa constar a alteração do sobrenome em razão da união estável. E agora, nós temos lá, um dos requisitos do registro é justamente o inciso 8º, olha lá, que indica que é possível constar o nome que os companheiros passaram a ter em virtude da união estável. E aí, prof, isso até alguns estados eles já previam, tá? A gente já colocava como requisito
do registro essa alteração do nome em razão da união estável. Hoje, então, a gente não tem mais tão somente a alteração em razão do casamento. Isso seguindo que o STJ, inclusive, já orientava. Já tínhamos decisões do STJ nesse sentido. Ele entendia que era possível, sim, alterar o nome em razão da união estável, desde que ela fosse formalizada por escritura pública ou então através de uma sentença judicial. Só que a gente tem que linkar esse artigo, prof, com o artigo lá que a gente estava tão debatendo ontem a respeito do nome. Vamos lá nele. Artigo... Lá pelo 56 da Lei de Registro 57, né? Que é a alteração agora. Parágrafo 2º. Artigo 57, parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º, ele está correlacionado àquele também, que era do artigo 57, parágrafo 2º, que dispunha sobre a alteração do sobrenome do companheiro daquela mulher desquitada, a mulher viúva, com todos aqueles requisitos que a doutrina já entendia como não recepcionado pela Constituição, né, prof? Tá. Os conviventes em união estável, devidamente registrada, poderão incluir o sobrenome do companheiro a qualquer tempo e alterar o sobrenome no spot de casado. Isso. Beleza. Uhum. Antes, nós tínhamos aquela redação que indicava que poderia, através de uma ação judicial, desde que a mulher, eles tivessem uma convivência de 5 anos ou tivessem filhos e não houvessem impedimentos para casar. Essa era a redação original. Hoje, não há necessidade mais de nenhuma sentença judicial. A gente pode promover essa alteração diretamente no cartório de registro civil, só que a condição que nos é dada pelo parágrafo 2º é justamente registrar essa união estável no livro E. Então, nós temos duas possibilidades de trazer a alteração de um sobrenome em razão da união estável ao registro civil das pessoas naturais. Primeiro, imediatamente com seu registro no livro E. Então, lá, a minha escritura pública já consta que eu alterei o nome em razão da união estável. Ok. Isso vai ser registrado no livro E e anotado nos assentos primitivos. E a segunda forma seria essa, do artigo 57, parágrafo 2º, que traz a possibilidade da gente fazer essa alteração posterior. Então, vamos imaginar que nosso instrumento, a nossa sentença judicial, a nossa escritura pública não mencionou nada a respeito do nome. A gente pode previamente registrar essa união estável, mas vir a alterar por meio de averbação depois, a qualquer tempo, esse sobrenome. Então, todo mundo que tem hoje já registrado assim, a alteração do nome já pode aproveitar esse embalo aí, né? Pode. Tu viu? Tem uma coisa interessante aqui, que o parágrafo 8º tem de novo a questão do enteado da enteada, né? Que é aquela da Lei Clodovil, né? Que é a homenagem. O pessoal não pode confundir isso aqui com filiação afetiva, né? Porque ali é uma homenagem ao padrasto, né? O enteado ou enteada, se houver motivo justificável, poderá requerer ao oficial do registro civil que no seu nascimento e casamento seja averbado o nome da família do seu padrasto ou madrasta, desde que haja concordância deste, sem prejuízo dos sobrenomes de família. Aqui não se trata de filiação afetiva, aqui se trata de uma homenagem ao padrasto e à madrasta, né? Até porque quando foi criado esse parágrafo, lá na época do deputado federal Clodovil, nem se falava no Brasil em filiação afetiva como se fala hoje, né? Se falava no máximo em adoção à moda brasileira e o vínculo que não se rompeu, mas hoje a gente tem filiação afetiva mais desenvolvido, diferentemente da França, que se fala desde 74, né? Mas aqui era uma homenagem, permanece a homenagem aqui, né? Permanece. Se eu tenho um padrasto, uma madrasta, eu não quero estabelecer filiação, eu não quero colocar, por exemplo, a filiação socioafetiva deles, a multiparentalidade, que a gente sabe que já é possível alcançar com alguns requisitos no cartório de registro civil, mas eu quero adotar como uma forma de homenagem o sobrenome Silva deles. É possível? É possível. A redação anterior da Lei 6.015, como o prof. falou, com origem na famosa Lei Clodovil, ela previa a judicialização. Nós tínhamos que entrar com uma ação judicial e requerer. Agora a gente pode fazer isso diretamente no cartório de registro civil. E a única condição que nos é dada nesse caso, prof, é a concordância do padrasto e da madrasta. Muitos perguntam, o pai e a mãe, biológicos, aqueles registrais, eles precisariam concordar? Ao meu ver, prof, não precisariam concordar.
tá? Especialmente se a gente está falando aí de uma pessoa maior de idade, então, sem dúvida alguma. Mas, ao meu ver, eles não precisariam concordar. E até a gente tem uma decisão da 8ª Câmara Civil aí do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que eles efetivamente buscaram a inclusão de um sobrenome, né, de um padrasto, e o pai se opôs. E aí foi decidido que não, o pai ele não tinha esse direito de se opor a essa inclusão, porque não precisava de sua concordância. E Exato, maior. aqui difere do reconhecimento da filiação socioafetiva, que daí precisa, né? Exatamente, bem interessante o tema. E também não fala nada do pós-morte. Se poderia pedir pós-morte. É só judicialmente, no meu entender, né? Porque tem gente que depois que morre ama mais, né? Já notou isso, né? Aí ama, né? E aí quer fazer uma homenagem, né? Então, poderia ser colocar o sobrenome. Eu sou meio sarcástico, eu sei, mas é que é verdade. A gente que já está no balcão sabe. É verdade. Oi? É sexta-feira, sextou. Sextou. Tá. Então tá. Então a parte de união estável, agora eu já sei as grandes mudanças que tiveram aqui. O pessoal perguntando se essas aulas vão ir para o curso. Aqui é uma live. A gente vai fazer aula sobre isso lá no curso e vai ter isso aí mais esmiuçado ainda, né? As aulas de união estável lá são minhas, de regra. A Tati também tem aulas no Registro Civil. O curso está passando por uma nova remodelação, porque tem muita aula de família, a gente está remodelando algumas coisas em breve, mas aqui a gente vai trazer as alterações em aula própria. Quem sabe até eu e a Tati vamos dar aula juntos para gravar isso aí, né, Tati? Fica legal. Seria ótimo. É. Vamos Bom, lá, então. união estável foi? Foi. Vamos para o nosso tema polêmico da manhã, que não é a união estável. Que é casamento. Casamento. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Para a conversão de união estável, que a gente estava mencionando ontem, realmente não precisa desse registro da união estável, tá? Como eu falei, basta mera declaração de que conviviam em união estável e a gente faz a conversão de união estável em casamento. Esse registro da união estável não depende para converter em casamento, tá? Foi até objeto de alguma pergunta de algum colega ontem. Perfeito. Eu vi ali que o Felipe já perguntou mais de uma vez sobre desapropriação, e a gente pode fazer uma live sobre desapropriação. Só para fazer um parênteses, Felipe, se você é meu aluno, vai lá nos cafés com registro de imóveis, tem umas 3 lives sobre desapropriações pesadas, assim, eu, a Dani Billing, eu e o Marcelo Rosa, que eu lembro. Só fiz essa observação. Lá no módulo de café tem isso aí, mas a gente vai fazer uma outra aqui atual. Beleza, Tati, vamos para onde agora, então? Casamento. Vamos falar das alterações, artigo 67 da Lei de Registros Públicos por aí. E a grande debate em relação ao prazo do edital. Vamos falar um pouquinho das alterações que não tem muito debate. Primeiro, o artigo 67 ele não teve modificação. Então, para habilitar, os interessados eles comparecem no cartório de registro civil da residência. E aí, o oficial de registro civil tem a incumbência de expedir a certidão para que eles se achem habilitados para casar. Qual sempre foi a dinâmica? Vamos tentar resumir aí, prof. Os nubentes, eles comparecem no cartório de registro civil com 2 testemunhas para habilitar o casamento civil. Cartório esse da residência de um deles na habilitação. Perfeito, exatamente. Se for a residência diversa de qualquer deles. Uma vez comparecendo no cartório, nós iríamos fazer, então, esse procedimento de habilitação, firmar o requerimento deles, pegar toda a documentação necessária e expedir o editais de proclamas. Os editais de proclamas seriam afixados no muralzinho do cartório e também publicados na imprensa local. Passados 15 dias dessa publicação, eles estariam habilitados para casar. E aí, uma vez habilitados para casar, quando não houvesse nenhum tipo de oposição de impedimentos, nem uma causa suspensiva. Uma vez habilitados para casar, a gente, oficial de registro civil, expedia uma certidão de habilitação. Com essa certidão de habilitação, eles poderiam designar com o juiz de paz um dia ou um horário para casar naquele cartório.
Ou então, eles poderiam pegar essa certidão de habilitação e casar, fazer a celebração do casamento perante o juiz de paz em qualquer cartório de registro civil do país. Em relação a isso, tivemos uma alteração no teor do artigo 67, agora eu teria que ver qual é o parágrafo, mas não mudou nada, tá, pessoal? Continua o cartório competente para habilitar o casamento, o cartório de registro civil da residência dos nubentes. Agora, o da celebração continua a mesma coisa. Pode ser celebrado esse casamento em qualquer cartório de registro civil do país. Então, agora está mais claro, né? Agora está mais claro. Tá mais claro. Antes, uma vez eu fui fazer um casamento desse, o pessoal se habilitou, olha, se eu não me engano, foi no Mato Grosso, e veio casar aqui na minha cidade, porque ela era daqui. E daí eu peguei a certidão de habilitação, conferi tudo, fiz o casamento e mandei a comunicação para o colega. O colega me ligou, como é que o senhor casou aí? Eu disse, mas claro que eu posso casar eles, né? Não se habilitaram aqui, tem que casar aqui, né? Me ligou o escrevente primeiro. Daí eu disse, olha, desculpa, mas eu entendo assim, né? Aí foi, passou uma semana, eu pensei, será que vai ter um problema no casamento, né? Daí o colega me ligou, mandou o substituto me ligar. Tem colega que não fala, né? Tô tomando substituto. Aí o substituto me ligar. Disse, não, nós entendemos que sim, papapá, tá. Manda só os documentos que tem para a gente ter uma cópia aqui. Eu disse, não, beleza. Então, sempre teve isso daí. Aqui não era claro na lei essa história. Mas a celebração tu faz onde tu quer. A habilitação é que tem que ser aonde moram os pombinhos, porque é ali que as pessoas, de regra, conhecem eles. De regra, conhecem eles ali. É claro que pode ser que eu nasci no Maranhão, morei a vida inteira no Maranhão, faz 3 meses que estou no Sul e vou casar aqui, então aqui ninguém vai me conhecer tanto quanto no Maranhão. Isso. E por que se tem ainda edital de proclama, né, Tati? Calma. Vamos chegar lá. Vai lá. Deixa eu só fazer um parênteses. Por isso que tem agora até a redação nova do parágrafo 4º, ela fala exatamente isso, que era já a dinâmica anterior, ó. Que quando a celebração do casamento, a celebração, tá? A última etapa, ela se der em perante oficial de registro civil diverso que foi habilitado, aquele que celebrou vai comunicar o da habilitação para que ele faça lá a anotação de que foi realizado o casamento. Isso já tinha, só veio trazer, como o prof falou, de forma mais clara. Parágrafo 6º, beleza. Isso. Aí eu mencionei que antes do certificado, da expedição do certificado de habilitação para o oficial de registro civil, aquele que ele diz, olha, eles estão prontos para casar, estão habilitados para casar, podem casar. Nós tínhamos que publicar os editais de proclamas e ele teria que ficar afixado lá por 15 dias. Esse edital de proclamas, ele serve para quê, prof? Agora sim. Diga qual é a origem histórica desse edital de proclamas. O edital de proclamas é um aviso formal para a sociedade de que está surgindo um novo núcleo familiar. E isso trará efeitos pessoais e patrimoniais naquela localidade. Olha que lindo, hein? Lindo, maravilhoso. É um aviso formal que se dá à sociedade. Atenção! Vai ser criado um novo núcleo familiar e isso terá efeitos pessoais e patrimoniais. Portanto, é um aviso. Por que um aviso? Porque se alguém souber realmente de algum impedimento, vem lá para apresentar isso. Ó, na nossa sociedade, nós não concordamos que irmãos casem, né? Ou, isso aí tem um problema aí nesse casamento referente a alguma daquelas causas do 1521. A possibilidade de ser questionado esse novo núcleo familiar que está surgindo. Mas ele é um aviso, se torna público. Como tudo no direito é público, no direito registral, né, salvo as exceções da norma, a gente tem que levar isso para a sociedade. Lembra, a sociedade, né, a semente, a família é a semente da sociedade perfeita, né? A regra é essa, a Constituição fala da família e da sociedade. A gente sempre vai ter uma sociedade melhor quando a família estiver mais sólida. Uma base familiar melhor torna uma sociedade melhor. Então, a família passa por inúmeras transformações e por problemas, né? São crianças abandonadas, são pais divorciados com alienação parental. Isso tudo a sociedade tenta ajeitar dentro do seu sistema para ter pessoas cada vez melhores no futuro. Nem sempre consegue,
nem sempre consegue. A gente tem aí os modelos também de orfanatos, de casas de abrigo, mas existem famílias que conseguem ter uma dimensão melhor, outras nem tanto. A sociedade tem que abraçar todas. Quanto mais a sociedade conseguir reduzir o número de dor nas pessoas durante a infância, durante a adolescência, melhor cidadãos terá no futuro. Isso é bíblico, né? Está lá na Bíblia. Educai as crianças para não precisar punir os adultos. Uma educação, e a educação resolve-se não apenas com conhecimento dado, mas também com amor e afeto nas instituições. Uma educação mais sólida traz uma sociedade melhor. Quando essa sociedade vai sofrer uma mutação familiar, então a gente avisa a sociedade, ó, vai se criar um novo núcleo familiar aqui. Tudo ok? E vai ter reflexos patrimoniais e pessoais. Então a sociedade sabe, olha, vai ter uma alteração aqui nesse núcleo. Tá certo isso? Não tá? Ah, eles são irmãos, só não sabem, né? Então daí surge aquela questão toda do incesto. O incesto está lá. Quem leu Freud, Totem e Tabu, sabe da questão da primeira lei da sociedade, chamada lei do pai. Né? Então, a sociedade vem e começa a proibir as relações sexuais entre pai e filhas, porque era algo até aquela época cultural. E aí se cria essa proibição ao incesto, que nos livros de antropologia vão trazer 3 teses, por que nós não cultuamos o incesto. E uma delas, claro, é a repugnância, né? Outra delas é a raça ficar mais forte, a raça humana ficar mais forte, porque o cruzamento entre pessoas muito próximas acaba tornando mais fraca a espécie humana. Por isso que quando os guris vão numa cidade do interior do lado, as gurias logo instintivamente, ele é de fora. Por quê? Porque antropologicamente há um sentido de tornar a raça mais forte. E a terceira hipótese, que eu não vou contar, mas tem a ver com a menstruação, que as mulheres menstruavam em volta do tótem, eles ficavam, naquela época, as tribos ali, e os homens achavam, então, que agora elas não poderiam mais procriar e iam buscar outras. Era tudo uma irmandade. Mas tem uma tese muito legal aqui disso. Um dia eu conto essa história com mais detalhes. Resumindo, por que o edital existe? Porque a gente avisa a sociedade dizendo, ó, haverá uma alteração no núcleo familiar. E essa alteração vai ter efeitos pessoais e patrimoniais. Todo mundo ok? A tribo está ok? Isso. E dá oportunidade para opor os impedimentos. Essa é até uma mudança que nós tivemos aqui também na Lei de Registros Públicos em relação ao prazo. Hoje o prazo para oposição de impedimentos, que antes era acho que de 15 dias, salvo engano, agora ele está... a apresentação de provas deve ser em 24 horas, então algo muito mais dinâmico. A gente recebe essa oposição de impedimentos, né? Os impedimentos são aqueles elencados lá pelo Código Civil. Recebemos essa oposição de impedimentos, 24 horas encaminhamos, exigimos ali as provas que eles querem produzir quando a gente informa os Nubentes e a gente encaminha, então, para o juiz para fazer ouvir os interessados, fazer a produção de provas lá e decidir em relação a essa oposição de impedimentos. Então, o edital de proclamas é exatamente isso, é para a gente tornar pública essa nova família que está sendo constituída e para que dê oportunidade para os terceiros oporem os impedimentos que forem necessários. E aí, prof, a grande debate é com a nova redação é se esse edital de proclamas, esses editais de proclamas que até então precisavam ser fixados por 15 dias, se eles efetivamente ainda existem ou não, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem em mente, a nossa redação do parágrafo 1º, ele traz a necessidade de dar publicidade por meio eletrônico. Então, hoje a gente não tem mais, com a redação anterior, aquela necessidade de mandar afixar proclamas de casamento em lugar ostensivo do seu cartório e publicá-los na imprensa local. Isso deixou, com a nova redação, de existir. Então, a priori, a gente não precisa mais afixar no nosso mural e não precisamos também publicar mais na imprensa local, porque nós temos aí uma publicidade por meio eletrônico. Outra mudança que teve é que nós tínhamos uma redação anterior do parágrafo 4º, que foi completamente mudada, da necessidade se os nubentes residirem em locais, em cidades diversas, da gente fazer publicar
esse edital de proclamas em ambas as cidades. Ao meu ver, também, com a nova redação, esse parágrafo 4º ele não existe mais. Não há necessidade mais da gente encaminhar para o registrador civil da outra cidade a fixar os proclamas. Por quê? Porque a ideia da nova redação do parágrafo 1º foi justamente trazer essa publicidade tão somente por meio eletrônico, porque é uma publicidade geral. É uma publicidade que alcançaria qualquer localidade do país. Não é uma publicidade adstrita a um jornal do local da cidade e nem a uma fixação na sede do cartório. Então, para mim, ao meu ver, opinião pessoal, também não há mais necessidade da gente encaminhar o edital de proclamas para ser fixado em outra circunscrição. Mais um site para o cara acessar. Exato. Na verdade, qual é o grande debate? É que pela nossa dinamicidade atual, por essa era digital que a gente vive, a gente sabe que é muito esses editais de proclamas em jornais, afixados no cartório, eles acabaram perdendo muito o sentido de existir. Isso é muito retrógrado na nossa Normalmente no interior, o jornal é uma vez por semana, na sexta-feira. Então, para ele publicar as notícias da segunda-feira, na sexta já é notícia velha até. E nem todo mundo mais assina o jornal físico, né? Então, há uma série de dificuldades aqui com os jornais pequenos do interior, né? A imprensa passa por uma mudança. Então, fica mais fácil de entrar no mundo digital. Isso. Outra alteração bem importante, que era ainda muito polêmica, prof, apesar de muitos estados já preverem de forma bem pacífica, já dispensarem totalmente, é a questão da homologação pelo Ministério Público. Nós tínhamos a redação anterior. Caiu agora? Caiu de vez? Então, parece que sim, porque nós tínhamos a redação anterior do artigo 67, parágrafo 1º, que após a publicação e a fixação do edital dizia: em seguida, abrirá vista dos autos ao órgão do Ministério Público. Nós tínhamos já uma resolução do Conselho do Superior do Ministério Público. Isso, Conselho Superior do Ministério Público, justamente indicando que os... Conselho Superior ou Conselho Nacional? Agora tu me deixou na dúvida. Pode ser. Não, que seja os dois, a entidade nacional do Ministério Público, tá? Isso, qualquer um dos dois. Eles já tinham expedido algumas resoluções indicando que em seara estadual fosse permitida a dispensa, não encaminhar para esses autos de habilitação para o Ministério Público, que antigamente, inclusive, era encaminhado até para o juiz. Eu peguei essa época. Em 2009 foi retirada essa necessidade, ficou somente para o Ministério Público. E alguns estados já tinham, então, aí atos normativos próprios dispensando o encaminhamento ao Ministério Público. E, de fato, né, o oficial de registro civil é um profissional do direito que tem completa capacidade para averiguar todos os impedimentos, as causas suspensivas, a possibilidade de casar, a inexistência de um casamento anterior. Então, eu acredito que dispensar a obrigatoriedade do Ministério Público eu acho que é a melhor compreensão que a gente pode ter. Mas tá ainda no Código Civil, né? Mas aí tem aquela resolução, essa é a polêmica, né? Tu sabe que eu aqui tive vários problemas com isso no começo dessa bagunça, porque a questão superior do Ministério Público, vou dizer Conselho Superior, não sei, acho que é Conselho Nacional. Então, não precisa, somente em casos, né, mais delicados. Daí a corregedoria vinha no cartório, não, tem que mandar para lá. Daí eu chegava lá, aí o estagiário me recebia, estagiário do Ministério Público, tu sabe, né? Isso nossa, lá nós nem vamos receber mais. A doutora falou que não é para receber. Eu disse, eu preciso que tu pelo menos coloque alguma coisa que não vai receber. E eles me fizeram um ofício, dizendo que não era mais para encaminhar a habilitação. Daí todas as habilitações eu juntava aquele ofício, né? Só que o ofício envelhecia, claro, passava o tempo, então eu tinha que ligar lá, tá em vigor ofício? Tá em vigor ofício. Aí trocou o promotor. Aí pronto, já não sabia mais estar em vigor ofício. É muito complexo isso, porque teoricamente a habilitação tinha aqui. Agora, no nosso Código de Normas já se resolveu isso, está liberado com base na resolução essa. E eu acho que não precisa levar o Ministério Público nesses casos. Alguns, sim, mas nesses não.
Eu também tenho esse posicionamento. Tem alguns casos delicados que a gente tem que encaminhar. A gente vai dispensar, por exemplo, o regime da separação obrigatória de um septuagenário porque ele declarou uma união estável anterior. Talvez nesse caso eu acho que a gente deva encaminhar ao Ministério Público para que ele dê seu parecer, sua homologação favorável. Mas assim, prof, o grande debate também disso tudo é porque nós tivemos essa modificação na Lei de Registros Públicos que não repercutiu ali nos artigos 1526, 1527 do Código Civil. Ou seja, retirou, por exemplo, a necessidade de publicação de editais nas duas circunscrições. Retirou a necessidade de encaminhamento para o Ministério Público. Retirou a necessidade de afixar os editais de proclamas e tornar ele tão somente eletrônico. Tudo isso na Lei de Registros Públicos, esquecendo de fazer a devida modificação ou revogação no Código Civil. O que muitos colegas estão sustentando é que, como se trata de uma lei especial e também uma lei posterior, ela então operaria uma revogação tácita do Código Civil. Odeio revogações tácitas. Eu odeio também. Até porque aquela tem a... Qual que é a lei? A lei que fala sobre questões de revogações, que tem que ser expressa, né? É a Lei 83? Algo assim, né? Não, uma lei, que quando estuda a Lindby, tu estuda ela também. Mas ela eu acho que é 8395, 83/9 de 95. Eu vou tentar lembrar. Mas é uma lei federal que diz que toda vez que houver revogação, deve ser expressa no corpo da lei quais normas são revogadas. Mas a gente sabe que a revogação tácita está presente no sistema. Quem estuda pelos antigos sabe bem disso. Então, tem cara de revogação tácita? Sim, tem cara. E aí, por isso, prof, e aí a gente chega no maior debate. Agora, afinal, o prazo do edital é 15 dias ou 5 dias? Por quê? Nós temos aí o parágrafo primeiro, então, que veio a modificar totalmente aí. Lei Complementar 95. O Edu colocou ali, ó. Essa aí, parabéns, tá? Adoro a audiência junto na live, hein? Lei Complementar 95 fala que é obrigado mencionar a revogação de forma expressa nas novas leis. Obrigado, Edu. Falou. Perfeito. Perfeito. O Edu, que é lá do Rio de Janeiro, a gente estava trocando ideia, acho que ele é registrador civil também lá, a gente acabou não entrando muito bem, mas obrigada, Eduardo, por trocar essas figurinhas com a gente está sempre aberto aí ao debate. Então, prof, o parágrafo primeiro ele veio estabelecer exatamente o seguinte: estando em ordem a documentação, o oficial de registro dará publicidade em meio eletrônico à habilitação e extrairá, no prazo de até 5 dias, o certificado de habilitação. Bom, e aí nós temos agora 2 entendimentos e que o pessoal está brigando de faca, brincadeira, mas os registradores civis estão realmente tendo posicionamentos diversos a respeito disso. Primeiro, esse prazo de até 5 dias seria o prazo dos editais de proclamas ou seria o prazo para expedir o certificado de habilitação? Temos um posicionamento que diz assim, prof, que lendo de forma fria esse parágrafo primeiro, ele indicaria que é um prazo para expedir o certificado de habilitação. Não é o prazo de 15 dias do edital de proclamas. Ou seja, nós teríamos os 15 dias de edital e depois mais 5 em até 5 para expedir um certificado de habilitação. Lembre que eu falei que a gente deve expedir esse certificado para ele ter em mãos. Ó, posso casar, vou lá no outro cartório. Tá? Então, seria um prazo só para expedir. Os 15 dias eles iam se manter. Quem entende dessa forma, compreende sustentando a leitura fria do parágrafo primeiro, sustentando também que o Código Civil não foi alterado, não foi revogado. Lá permanece o prazo de 15 dias. No entanto, nós temos um outro posicionamento que indica que não temos mais o prazo de 15 dias. O prazo de 15 dias, prof, ele estava no parágrafo terceiro, anteriormente, que dizia, na redação anterior, decorrido o prazo de 15 dias a contar da fixação do edital em cartório, se ninguém aparecer para opor os impedimentos, nem constar daqueles que o oficial deve fazer de ofício,
deve certificar, então, as circunstâncias nos autos e entregar aos nubentes a certidão de habilitação. Esse parágrafo, ele não existe mais. Ele não existe, não tem mais esse prazo de 15 dias sendo citado. A única coisa que diz, a única disposição expressa que tem é que, estando em ordem a documentação, o oficial de registro dará publicidade em meio eletrônico à habilitação e extrairá o certificado no prazo de até 5 dias. E considerando então, que não tem mais o Ministério Público, passa a ser uma corrente interessante essa. E, que a habilitação entrou, em 5 dias ela sai pronta. Eu já mudei de ideia umas 4 vezes, tá? Eu mudei agora, deixa a live. Hoje, o meu posicionamento hoje, tá? Tipo, o pessoal de hoje, amanhã, né? Esquizofrênica, pode mudar. É de que realmente o prazo é de em até 5 dias. Por quê? O prazo de 15 dias do parágrafo 3º ali que eu mencionei não existe mais, tá? Embora não houve a modificação no Código Civil, nada foi modificado no Código Civil. Nem mesmo a publicação ali nas circunscrições diferentes. Nem mesmo a questão da publicidade aí, do editais de forma eletrônica. Nada foi modificado no Código Civil. E também, se a gente compreender que a finalidade da Lei 14.382 foi justamente trazer uma dinamicidade aos registros públicos, trazer uma celeridade aos registros públicos, não me parece razoável imaginar que seriam 15 mais 5. E sim, até 5. Vou botar mais um salvo aí e considere que a compra e venda simples é 5 dias o prazo para registro agora, né? Então. Então, na verdade, para comprar um imóvel, 5 dias, para casar, 20, né? Então, teoricamente, o legislador começou a puxar esses prazos de 5 dias para dentro da norma e dá a entender que ele tinha a intenção de que o processo de casamento sem Ministério Público, em 5 dias, está habilitado. Até porque o prazo é 24 horas para botar uma impugnação também, né? Isso aí, prof. Na verdade, o que a gente tem que, como diz em até 5 dias, qual seria a dinâmica se a gente fosse ter essa leitura? Teria a habilitação do casamento, as partes compareceriam, entregariam os documentos, as 2 testemunhas, a gente faria a publicação eletrônica. A publicação eletrônica possivelmente ocorreria no dia seguinte, não no próprio dia. Uma vez publicada, no outro dia, então vamos lá, no 3º dia, a gente já poderia expedir, já que é em até 5, a gente já poderia expedir a certidão de habilitação de casamento, eles já poderiam casar. O prazo realmente é muito curto, mas... E também tem uma outra situação, prof, que é a última, eu juro, eu vou liberar todo mundo para o sextou, tá? Eu juro. A última questão também que eu acho que ficou assim, que traz o debate, é porque manteve a possibilidade de dispensa de editais de proclamas. E isso tá lá no parágrafo... Ai, meu Deus, onde é que tá? Parágrafo 2º do artigo 69. Artigo 2º, tá. Parágrafo 2º. Para dispensar ou não a publicação eletrônica, cabe recurso ao juiz corregedor. Artigo 69, parágrafo 2º, pelo que eu vi. Ótimo, prof. Isso aí. A dispensa anteriormente, a dispensa de editais de proclamas, ela era para aqueles casos urgentes, e justamente porque nós tínhamos um prazo longo de 15 dias, né? Então, eles requeriam a dispensa, ela era necessária, esse requerimento a ser feito perante o juiz. Agora, com a nova redação, ela pode ser feita perante o oficial e o oficial que decide. Somente em caso de recurso que vai para o juiz. Só que se a gente analisar esse prazo, que agora pode ser até 3 dias, né? Como a gente fez essa contagem, ficaria meio desnecessário solicitar essa dispensa de publicação dos editais, né? Porque a gente tem um prazo bem curtinho aí, talvez não teria tanta urgência assim aí para 2, 3 dias. Se dispensaria, no mesmo dia. Acelera tudo para casar, assim como o divórcio. O divórcio também é rápido hoje, né? Eu acho que a sociedade passa a ser mais dinâmica com o tempo e requer um conhecimento maior dos profissionais, né? Porque antigamente tu podia ter um tempo para estudar mais, agora a gente tem que estar sempre estudando e se preparando. A lei entrou em vigor aí, foi segunda, né?
E hoje é sexta, a gente já tem 1 trilhão de lives na rede sobre a lei. Então, todo mundo está se atualizando rapidamente. Antigamente, levava meses para o cara conhecer o teor de uma lei. Hoje, em uma semana, tu já teve várias lives sobre a lei, já todo mundo está se atualizando e andando, e só os pontos polêmicos que vão ficando para trás. Então, me parece que o dinamismo da sociedade é esse. Então, casamento mais rápido, divórcio já estava sendo mais rápido, sociedade anda no seu ritmo, né? Vamos Já casar num dia dizia e divorciar no Michael outro. Andretti. Oi? Vamos casar num dia e divorciar no outro. Claro, exatamente. Casa num dia, divorcia no outro. É tudo muito rápido, né? Como diria Bauman, a sociedade está muito líquida, né? E como diria Michael Andretti, esse piloto de Fórmula 1, ele diria: se você está com tudo sob controle, é porque você não está indo veloz o suficiente. Essa é muito boa, né? É muito boa. Ótima! Se você está com tudo sob controle, é porque você não está indo rápido o suficiente. Porque a galera que está indo rápido sabe que nada está sob controle. Está surfando o dia inteiro nesse troço. Exatamente. Prof, era isso. Muito obrigado. Sigam a Profitati. Clica aqui em cima, sigam a Profitati. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco nessa manhã de sexta-feira. A gente fez uma semana lindíssima de lives. Tem Café com Registro de Imóveis de segunda a sexta. Já faz 1 ano e meio. Todos que nos acompanham sabem. As lives não ficam todas na rede, porque a gente salva muitas delas na nossa comunidade lá para os alunos. Senão eu teria mais de 600 lives no meu canal do YouTube. Na época tinha 300, eu comecei a tirar. Agora eu só deixo de um lançamento para o outro. Quem quer estudar mais conosco, mais a fundo, quer dar um passo, inscreva-se na Semana do Registro de Imóveis Descomplicado. É na última semana de julho, o link está na minha bio. E quem realmente quer dar um passo a mais e aprofundar seus estudos, se prepare que eu vou abrir novas vagas no meu curso no final de julho. Curso hoje que tem mais de 4.000 alunos ativos em todo o Brasil, do ano passado para cá. E a Profitati é uma dessas mega professoras que está lá e ensina registro civil, ensina questões de casamento de imigrantes, nacionalidade, alteração de registros de retificação, filiação afetiva, para cidadania. Faltou. Parabéns, né? Foi minha aluna e hoje é professora do meu curso e me ensina. Já é minha professora também, né? Obrigado, Tati, pela presença. Obrigada, prof. Obrigadão. Obrigada a todos que acompanharam. A Tati vai abrir caixinha agora de manhã para responder perguntas de registro civil. Você quer mandar uma dúvida para ela? Clica aqui no nome dela, segue ela. Quando ela abrir a caixinha, coloca a tua dúvida que durante o dia ela vai responder. Eu abro caixinha todo dia, agora hoje a Tati está abrindo também. Ontem abriu, né? Abri sim. Estou respondendo aos poucos. Beijo para as meninas, a Maricleide. Beijo para todo mundo que acompanhou. Ótima sexta-feira no final de semana. Obrigado. Um abraço, Tati. Valeu, pessoal. Até segunda-feira. Tchau, tchau.